Vamos continuar com o nosso mini curso de visualização de dados com Python. E hoje nós vamos fazer um gráfico melhorzinho do que nós fizemos no vídeo passado. E também vou entrar em mais detalhes do que foi feito para a gente realizar aquele gráfico. Tá bom? Então, sem mais delongas, vamos lá para o nosso notebook. Então nós vamos no Collaboratory, de novo está lá no GitHub, o arquivo agora é o matplotlib01, como vocês pediram, voltei com o tema escuro. Se é que vocês viram os dois para votar, não sei. No final do vídeo passado eu coloquei o import matplotlib pyplot splt. Então o que é isso? O que eu fiz na verdade? Eu não vou usar agora o matplotlib, eu vou usar a biblioteca matemática, que é mais fácil o pessoal que já sabe C, que é a maioria do curso, reconhecer isso daí. Então o que tem é o seguinte, lembra quando você faz um programa em C, você bota include math.h? Então o equivalente em Python é isso aqui, é o import math. O math é um módulo matemático, na verdade ele já é implícito do Python, né, vem com a instalação comum do Python, e o que eu estou fazendo aqui é importar, pegar todas as funções que são definidas nesse módulo path. Esse módulo não é nada mais, nada menos que um monte de definições de funções e constantes, etc., que foram escritas em Python. Tá? Então, na verdade, o que eu quero, na minha primeira tentativa aqui, vai ser imprimir o valor de π. Né? Então, com import math, como eu importei, isso aqui está dizendo o seguinte, carregue o módulo math. Use o π do módulo math. Esse math aqui é o que a gente chama, então, namespace. Tá? Vamos ver se tem π lá. E está lá o resultado. O π, como a gente conhece, é 3, 14, 15, 926, etc. Existe mais para variar, né? E para nosso desconforto, mais uma maneira de se importar as coisas do math. Por exemplo, você pode querer importar, para não ficar escrevendo math toda hora que for usar o π, você pode importar o math como se fosse mt. Tá? Você pode botar um outro nome para ele aqui. Esse aqui é só um exemplo. Aí, nesse caso, em vez de math.p, você escreve só mt.p e você ganha a velocidade ou o tempo necessário para digitar 2 caracteres. Não é nada e não é nada mesmo. Né? E o resultado, na verdade, é igual àquele anterior. Por que tem esse mt ou math.p? Por que a gente usa isso quando a gente importa alguma informação de um módulo? No caso aqui é uma constante. É porque você pode definir no seu programa um π igual a 3, que é seu. Né? Eu não recomendo fazer isso, mas pode. O problema é seu. O programa é seu. Se a gente dá o Ctrl Enter, então está lá eu defini π como sendo 3, e não aquela numerada toda. Tá? Então, para identificar que o π que você pegou é do módulo math, e aí você pode, se a sua conta der errado, você pode culpar o pessoal do Python, não você mesmo. Então, a gente usa essa anotação. Você pode, se quiser, importar só o π do módulo matemático, não importar tudo que tem lá. Tá? Daqui a pouco a gente vê o que tem lá. Por exemplo, se eu fizer from math import π e pedir para imprimir o π, novamente a gente tem um número ali. Você nota que agora eu não precisei colocar o math.p porque eu importei π. Tá? Daqui. De certa maneira, isso aqui pode confundir se você tentar redefinir π aqui dentro do seu programa. Como eu tinha comentado em outras aulas, constante a gente pode usar como letra maiúscula, então esse aqui seria o suprassumo, tudo aquilo que a gente viu até agora. Do math, do módulo matemático, from math, importa o π como se fosse π maiúsculo. Então eu posso agora acessar o mesmo π usando π maiúsculo. Você pode perguntar, mas como é que eu sei o que eu tenho no math? Né? É o mesmo comando que a gente usou para descobrir quais são os métodos que são disponíveis para uma lista ou para um tipo. Por exemplo, se você dá dir math, aqui aparece uma lista, ó, começa com colchete, separado por vírgula. Olha as funções que a gente tem aqui no matemático. Arco, cosseno hiperbólico, funções hiperbólicas, fatorial, arredondamento, exponencial, função erro, graus, pergunta se é infinito, power, como tem C, logaritmo de 10, logaritmo de 2. Tem um montão de funções matemáticas aqui que você pode usar e com o comando de você vê quais são. Tá?
é fácil depois você perguntar qual é, no help, quais são essas, o que faz cada uma das funções. Por exemplo, a sqrt, claramente raiz quadrada. Tá? Então a gente viu até agora que existe um pacote, que é um conjunto de módulos. Então o matplotlib tinha o pyplot, por exemplo. Aqui eu tenho um módulo, o math faz parte do Python. Então isso aqui é o módulo math, que cria um namespace, que é aquele math.py, né? E esse cara eu posso ter funções, métodos, ou atributos, ou constantes, como tem aqui. Tá legal? Aqui está o py. Né? Bem, tem até o também, se você quiser saber. Né? Do logaritmo neperiano. Então, o que a gente fez na aula passada foi import matplotlib pyplot splt. O que significa isso? Olha aqui que agora tem um ponto separando. Do pacote matplotlib, que é um conjunto de módulos, eu pego o módulo responsável para plotar, que é o pyplot. Por isso que tem dois nomezinhos separados por um ponto aqui. E ao invés de escrever matplotlib.pyplot.plot, você vai botar só plt. Então você pode botar plt.plot, que é uma das funções que estão aqui dentro. O que a gente vai fazer agora vou plotar o seno de 0 a π. Tá? Então do math eu vou importar o seno, que eu vi que está aqui, né? De 0 a π. Eu vou fazer aqui de várias maneiras diferentes, que é a característica do Python. Tá? Eu vou fazer da primeira maneira como se fosse tentar fazer uma tradução de C para Python. Como a gente viu, para plotar uma figura, a gente precisa de duas listas. Uma com as coordenadas x e a outra com as coordenadas y. Y aqui no caso vai ser o seno de x. Né? Então, para fazer isso, eu preciso de duas listas. Já coloquei aqui de uma maneira diferente, para você sacar, ver aqui que você pode fazer uma múltipla atribuição de variáveis numa linha só, em Python. Então, por exemplo, para a lista x e a lista y, eu posso inicializar como duas listas vazias. Tá? Não preciso usar duas linhas para isso. Então, agora vou mostrar para vocês como é que a gente faz um laço em Python. Então, um laço é um for, como no C. Então, para n, lembra o que é o range? A gente viu na aula passada. Range 11, ele vai gerar os números inteiros de 0 a 10. Por enquanto, eu só sei fazer números. O range só funciona com números inteiros. Então, eu vou plotar aqui 10 pontos, n em range 10. Vou plotar 10 pontos para fazer o meu seno. Por que 10? Só porque fica mais fácil de acompanhar aqui. Então, n varia de 0 a 10, porque eu botei 11. De 0 a 10, eu quero que esse cara varie de 0 a π. Então, o que eu faço? Eu divido por 10, que agora algo que varia de 0 a 10 vai variar entre 0 e 1, e multiplico por π, que eu acabei de importar aqui. Então, esse cara vai variar de 0 a 10, dividido por 10, varia de 0 a 1. Vezes π, ele varia de 0 a π. Então, meu x está pronto. Para cada um dos n's que eu vou rodar aqui no for, o x está pronto e o y é o seno do x. Esse x que eu acabei de calcular, que é o seno de n vezes 10 dividido por π. Tá? Como isso é uma lista, eu coloco no final da lista esse valor para n igual a 0, n igual a 1, n igual a 2, etc. Faço for. E para a gente acompanhar aqui, eu vou imprimir esses valores, só para a gente garantir que está correto. Você nota que o que caracteriza um laço em Python começa com 2 pontos e é uma linguagem onde o espaço em branco tem significado, que é o que a gente chama de indentação. Então, dentro do laço for, as coisas têm que estar indentadas, quer dizer, tem que sair da reta desse for aqui. Pode usar 2, 4, não importa quantos espaços você use. O importante é que a quantidade de espaço que você use seja consistente, seja única dentro de cada laço. Ok? Então aqui eu optei por 2 espaços, que na verdade é o default do Colab. Então aqui esse é um laço for. Como é que termina um for? Um for termina quando não tem mais espaço. Não tem mais os 2 espaços. Então vamos rodar isso aqui para ver o que dá. Então roda essa linha. E aqui está a minha lista. Ó. Eu mandei imprimir x e y. Começa de 0. Termina em π, de 0 a π, o seno vai de 0 a 0. Aqui não foi exatamente 0, mas foi 10 a menos 16, que é a menos de aproximações numéricas. Aqui é um número muito pequeno, é bem pertinho de 0.
né? E o seno de π sobre 2 deu 1 aqui. Tá? Então, esses valores aqui parecem corretos. Vamos plotar o nosso gráfico, então, já que eu fiz o x e y corretamente. Agora eu volto para aquela indentação anterior, que é coladinha aqui no prompt. Se eu rodar isso agora, está lá o meu gráfico. Está quebradinho porque são só 10 pontos, né? E fiz aqui meu matplotlib, está aqui o meu gráfico do seno. Meio sem gracinha, né? Ele fica melhor, por exemplo, se ao invés de 10 pontos eu usar 100. Se você usar 101, para ser de 0 a 100, opa, aqui eu vou ter que dividir por 100 e aqui por 100. Ctrl Enter. Então fez uma lista de 100 números. Mando plotar. E aqui agora o seno fica mais suave, fica mais bonitinho. Isso aqui é como um programador de C que sabe só fazer a tradução de C para Python faria. Tá? Como é que a gente faz isso de uma maneira mais Python? A gente faz uma maneira de Python usando algo que a gente vai usar muito nesse curso. E eu vou apresentar aqui, na verdade, só treinando muito que a gente entende direitinho como é que isso funciona. É o que a gente chama de uma compreensão de listas. Eu vou trocar todas essas listas aqui, todas essas linhas aqui, todos esses comandos, esses 5, e vou fazer isso em 2 linhas, com compreensão de listas. Então eu vou dizer que x é uma lista, que ó, começa com chaves, com colchete, termina com colchete. O n vai variar, de novo, para n variando de 0 a 10, eu faço n dividido por 10, dividido por π, que é o truque para rodar isso aqui de 0 a π. Faço o mesmo para y. Tá? Botei espacinho aqui para ficar mais fácil de ler. Então defino 2 listas, só com 2 linhas, e vamos ver se isso aqui roda. Rodou, mudou o cursor. Venho para a próxima. Pronto, está lá o meu gráfico. Agora, ao invés das 5 linhas do C, usando compreensão de lista, que é criar um laço dentro de uma lista, eu consegui fazer o meu gráfico com 2 linhas. Por que isso aqui é mais interessante do que fazer o laço for do C? Lembra que eu comentei que isso aqui é uma linguagem interpretada e que é mais difícil você otimizar, porque você tem que dar um comando de cada vez? Pois é, quando os comandos são dados assim, um montão numa linha só, que é o que faz, na verdade, a compreensão de lista, é mais fácil para o interpretador otimizar isso daqui e fazer com que essa coisa seja mais rápida. Tá legal? Então isso aqui é um truque muito legal, fazer um for já dentro de uma lista para sair a lista pronta. Não preciso dar append, não preciso inicializar com vazio e assim por diante. Né? Essa é uma maneira que é um pouco mais Python. Tá? Eu poderia... Aqui, por que eu tive que fazer isso? É porque a função seno do Maths, ela funciona para número. Ela toma seno de um número, inteiro ou real. Tá? O que eu posso fazer aqui também é usar essa outra notação de Python. Olha só. Que é a função map. Então, o que eu vou fazer agora? Eu tenho aqui a minha lista X criada, lembra que eu criei aqui. Aí eu vou pegar agora para essa lista X, deixa eu fazer aqui ficar mais claro. Para essa lista X, eu vou mapear a função seno. Isso aqui é uma função, tá? Então eu vou fazer uma aqui, deixa eu ver o que é isso. Para todos os X eu vou gerar um seno de X. Se eu perguntar quem é o Y, ele me diz que isso aqui é um map nesse endereço aqui, nesse identificador. Então o que ele fez? Ele calculou o seno para todos os X, mas não me devolveu uma lista. Ele me devolveu um objeto do tipo map. Né? Mas isso não me interessa, porque o que eu tenho que ter é uma lista. Então o que eu faço? É só, lembra? Para converter para lista, é só botar esse cara aqui entre listas. E aí tá agora sim meu y está com os valores como eu quero. Se eu quiser plotar xy, tá lá, lindinho o meu gráfico. Lindinho não, tá feio. Mas por enquanto é o que a gente tem. Então tá aqui meu gráfico do seno. Tá legal? Eu posso fazer algo muito mais Python do que uma compreensão de listas e o uso da função map, que é calcular para uma lista todos os valores de uma função. Vou fazer algo mais Python ainda. Eu vou pegar agora o pacote de numérico.
pacote para métodos numéricos, que é o Numerical Python, ou NumPy. Eu pego o NumPy, para não escrever NumPy, eu posso usar NP. De novo, eu vou chamar de NP porque todo mundo chama de NP. Se você olhar um programa com NP, você já infere que aquilo dali seja o NumPy, tá? Eu poderia colocar qualquer outro, poderia botar N aqui, que ficaria horroroso, mas tudo bem. Agora eu vou usar do NumPy uma forma de fazer um laço for, não só inteiros, mas também para real, é o linspace, ou espaço linear. Como é que funciona esse linspace? Ele tem 3 argumentos, né? Aliás, tem até 3 argumentos, na verdade até mais. O linspace ele começa, então eu quero de 0 até π com 100 números. Então ele vai gerar 100 números de 0 a π. Eu não preciso fazer aquela conversão, divide por 10, multiplica por π. Faça 100 números de 0 a π, 101 na verdade, né? E aí eu peço para o y ser o NumPy seno de x. É porque esse seno aqui, do NumPy, ele calcula o seno de uma lista inteira, calculando o seno de cada um dos seus componentes. Então é algo mais eficiente do que fazer um for para calcular o seno de cada x. Muita coisa do NumPy aqui aparece como uma função Python, mas internamente é compilada em C. Então você pode esperar que essa coisa seja rápida, tá? Então vamos ver se isso aqui funciona. Rodou o meu programa. Vou plotar aqui o seno com os 100 pontos. E está lá agora sim o seno bonitinho. Viu? Então usando o NumPy, o linspace ao invés do range, de um for e um range, ou de uma lista, uma compreensão de listas, eu posso usar o linspace e usar o seno que calcula isso aqui para todos os valores de x. Plotando o xy, está aqui bonitinho. Bem, agora que a gente fez o gráfico, a gente sabe fazer gráfico de seno, sabe fazer gráfico de qualquer função que tenha no NumPy. Você pode dar o dia para saber quais são as funções que tem, igual a gente fez ali com o math. Você quer que esse aqui seja uma figura para você levar para algum lugar, tá bom? Para isso, existe esse comando aqui do matplotlib, que é o pyplot, o savefig, tá? O savefig, ele tem, o primeiro argumento dele é o nome da figura que você quer salvar. Só de colocar aqui seno.png, ele já identifica aquilo como sendo um arquivo PNG, tá? Como é PNG, eu vou pedir para esse gráfico ter o fundo transparente, tá legal? Isso eu vou fazer aqui e mostrar para vocês como é que a gente tira as informações então do savefig, que aqui não está... Aqui estão as informações do savefig, ó. O primeiro é um fname, é o nome do arquivo. Qual a DPI? O que você vai querer de fundo? Lembra aqui, ó, face color igual W. Então aquele fundo é branco, foi isso que a gente viu nas figuras. A beirada é branca. A orientação é do tipo portrait, do tipo retrato. Paper type é nenhum, pode ser A4, pode ser letter. Formato transparente, o default é false. Esse aqui é o tamanho do box em polegadas. Aqui a margem, se vai ter frame ou não, e algum metadata, como está aqui, metadata. Tá? Esses são todos os argumentos da função. O que é legal numa função em Python é que eu não, já que esse cara aqui botou igual none, igual false, esses caras aqui são os valores default, ou seja, os valores padrão. Se você não der nada, ele vai interpretar, vai usar esse valor aqui para a função. Por isso que eu não preciso entrar todos esses valores aqui quando vou fazer um gráfico. Basta eu colocar o primeiro, é obrigatório, que eu não tenho default, que é o nome do arquivo, e o transparent true. Você pode colocar isso aqui em qualquer ordem, tá? Colocando esse item, transparent, ele poderia ser o segundo argumento, o terceiro, o quarto e assim por diante, tá? Só o primeiro que tem que ser esse cara aqui, que é o nome do arquivo, tá? Vamos ver se isso aqui funciona. Aí você pode dizer assim, você disse para ser transparente, aqui não está transparente, está branco. Aqui está branco, porque esse gráfico aqui é o que saiu desse comando, tá? Um comando seguinte eu mandei salvar o arquivo seno. E como é que eu sei se salvou esse arquivo seno? Você lembra? Se eu der aqui exclamação ls, vai listar os arquivos que eu tenho, né? Aqui na minha conta no Google, então eu tenho aquele diretório sample data
e tem aqui, ó, seno PNG. Criou o meu arquivo. Beleza, agora a pergunta é o que eu faço com isso? Porque virou um arquivo lá no Colab que se eu desligar o computador eu perco a figura, né? Lembra que não é necessariamente você perde. Você pode vir aqui nas figurinhas, né? Aqui ele está dizendo o que você tem. Você pode montar um Google Drive e salvar a figura lá. E aqui, ó, tem seno. Se você duplo clica aqui, você vê essa figura aqui do lado. Tá legal? Aí essa figura aqui, essa sim é transparente, tá? Essa aqui é transparente, eu posso colocar por cima de outras figuras. É legal de usar isso aqui para quem já está mais avançado e edita arquivos no LaTeX, tá? Então fiz um PNG com fundo transparente. Como é que eu sei todas as opções desse cara aqui? Para isso eu vou lá no site do Matplotlib, tá? Eu botei aqui o link. Então vamos lá. Está lá, Matplotlib. O que eu quero saber? Eu quero saber quais são as opções do comando savefig. Então digito aqui, Enter. E aqui, qual save... Ih, apareceu um montão aqui. O que eu faço? Eu quero esse cara aqui, ó, Matplotlib, pyplot, savefig. Né? Quero plt savefig. Então é esse cara que eu quero saber. Aqui, no help, está aqui a função, ele me diz cada um deles. Ó, o fname é um arquivo tipo file, é tipo um arquivo, né? A DPI é resolução em pontos por polegada que eu tenho. Qual é a qualidade? Isso aqui só faz sentido se for um JPEG. Se você quer salvar 100% sem perda, você permite perda. Se você quer otimizar, se isso aí for um JPEG, né? Qual é a cor do fundo da figura? Por default é white, é branco. Qual é a cor da margem? Também white. Só no back-end PostScript esse cara pode salvar esse cara aqui no formato landscape ou portrait. O papel pode ser letter A4, A0 até A10 e assim por diante. O formato PNG, PDF, isso é bom pra gente, SFG também, são formatos que são PDF, SFG, são formatos vetoriais, ou seja, ao ampliar, você não vê aquelas escadinhas dos pontos, igual esses videogames de 8 bits do Atari, mas você vê linhas suaves e contínuas, né? Então, se a gente pode salvar isso aqui como um PDF, é só botar aqui, né? Lembra que transparente para PDF não faz muito sentido. E agora, se eu atualizar aqui, criou o arquivo sendo PDF. Então, essa eu posso salvar também em SVG, posso editar com Inkscape, que é um programa profissional grátis também que roda em Linux e Windows, para editar arquivos SVG e assim por diante. A questão é que... esqueci de falar isso. Vamos voltar lá para o SVG, para o PNG. Voltei aqui, salvei, mas ele aqui continua na minha área. E aí? Com os 3 pontinhos, ó. Ou você faz o download, né? Renomear, copiar arquivo, etc. Ou então você monta o Google Drive e salva o arquivo lá. Então você pode fazer o download da figura que você fez para o seu disco local, que é uma maneira segura, dizem, de você ter dados no seu computador. Há controvérsia. Então tá bom. Então a gente aprendeu a fazer uma figura e como é que salva essa figura e usa para qualquer coisa. Você pode definir funções que não são, fazer gráfico de funções que não são exatamente aquelas que estão definidas no METS. Então, por exemplo, o que eu vou fazer agora é uma função seno de kx. Na verdade é essa aqui, ó. A, que é a amplitude, ou o valor que o seno pode atingir, seno de kx. Eu vou definir essa função, aqui está identada, é uma função que tem uma linha só, tá? Muito sem gracinha. Mas é a função x, o parâmetro a igual a 1, por quê? É que se o cara não der o parâmetro a, eu coloco isso como sendo 1 aqui na frente. Então, a igual a 1, k igual a 1 é simplesmente a função seno. Então, se eu chamar f de x, que é o que eu chamo aqui nesse comando, eu estou pedindo para plotar o seno comum. Aqui, ó, x2 está em ordem, né? Então, quem vai ser 2 vai ser o a. Então, isso aqui vai ser um seno, como o outro, só que multiplicado por 2. Vai ser um seno que passa por cima do outro. E esse cara aqui?
é um f de x, k igual a 2. Não dei o valor de a. Então vai ser a igual a 1 e k igual a 2. Eu pedi para imprimir esse aqui em azul com linha, B linha, R linha, G linha. Como é que eu sei que isso é linha? Como é que eu sei que isso aqui é a cor? Isso eu deixo por conta de vocês. Aqui está o link para a documentação da função plot, onde você vai ver como você pode imprimir todo tipo de símbolo, cores e etc. Tá bom? Mas vamos ver se isso aqui funciona. Ah, eu fiz outra coisa aqui. Fiz um comando aqui anterior. Plot figure, fig size igual a 10 por 10. O que significa isso? Isso aqui é mais ou menos, é como em Python. Mesmo se você não sabe, você desconfia. Eu quero que o tamanho da figura seja 10 por 10. 10 por 10 o quê? 10 por 10 polegadas. Tá? Então vai ser uma figura que é maior do que essa que a gente tem feito até agora, que eu não tenho me preocupado com o tamanho. Né? E vou plotar aqui as 3 funções. Agora a pergunta é, eu dei 3 comandos plot. O que o matplotlib faz? Vou deixar que ele responda. Aqui está a figura. Então, como eu dei 3 plots, o que ele fez foi os 3 plots na mesma figura. Eu só tenho uma figura, tá? Mas vou ter 3 curvas, 3 comandos plots. Próximo vídeo, como fazer múltiplas figuras. Vamos ver se isso aqui funcionou? Então, em azul seria o seno. Beleza. Em vermelho é o seno com A vezes 2, é um seno 2 vezes maior. Legal, vai a 0 aqui e é 2 vezes mais alto. E com K igual a 2, né, significa que o número de onda dele é 2, ou seja, a frequência é... Aqui no caso a frequência, o comprimento de onda desse cara é menor, né? É metade da frequência maior. E aí eu tenho esse cara, esse seno de 2x, que vai a 0 2 vezes aqui no intervalo de 0 a π. Né? Enquanto esse cara aqui vai uma vez. Claro, depois do 0 que eu digo. Então a gente já sabe agora fazer um montão de gráficos, sem mudar o tamanho do gráfico, sem definir uma função do usuário. Presta atenção na indentação. Isso aqui eu avisei no curso. Toda vez que eu dou uma disciplina e vou olhar um programa de um estudante, eu não gosto dessas coisas, mas aí eu tenho que olhar um programa de estudante, eu recomendo. Identa direitinho, fica mais fácil você ver. Aí vocês se recusam a identar como direitinho para facilitar, vocês não acreditam nos professores. Aí o que o cara que inventou o Python fez? Já que você não acredita, vai à força. Se não identar aqui, vai dar erro, tá? Então aqui a gente plotou os 3 gráficos, né, que é como eu queria. Vamos, então, depois da aula, dar uma checada aqui para você fazer o gráfico com linhas, com pontos, como você quiser, com gráficos ou com cores diferentes, né? E tem uma jogada que é bonitinha aqui, que é o XKCD. XKCD, deixa eu botar aqui, é um site de figurinhas nerds, né? Então, tirinhas nerds, todo dia é alguma coisa feita com ciência. Eu gosto muito disso, eu acompanho. E não só eu, mas também quem faz o matplotlib gosta do XKCD. O desenho é tosco, quer ver? Você vê que é só esse bonequinho palitinho, né? Mas são engraçados, quer dizer, só é engraçado se você entender, o que é bastante engraçado, que você mostra para os outros que não são cientistas e ninguém ri, né? Então as figurinhas são engraçadas, mas tem muitos gráficos, né? Os gráficos até bem feitos aqui à mão. E olha só, o matplotlib, que é uma coisa séria, eu vou mostrar para vocês isso aqui, mas não leva isso aqui a sério não, por favor. Ele também tem, para uma apresentação descontraída, isso aqui pode funcionar. Tem o comando pltxkcd. Olha lá, fiz um gráfico igual ao do xkcd, com as curvas feitas à mão, né? Bonitinha, e com a mesma letrinha do autor do site, tá? Eles conseguiram fazer, o cara fez uma fonte com o tipo de letra dele. Então é um gráfico que é verdadeiro, isso aqui está matematicamente correto, por mais que tenha essas oscilações, tá? Então isso aqui torna o gráfico mais agradável, por exemplo, numa apresentação descontraída. Nunca num artigo científico você deve fazer isso. Essa fonte aqui é a Humor Sans. Você pode imaginar que isso aqui seria aquela Comic Sans, mas a Comic Sans é uma fonte para ser usada nunca, né? Pois bem, como eu disse que no XKCD
você é engraçado porque só se você é cientista que você ri, eu deixei umazinha aqui que é exatamente sobre Python. Ele também curte Python, que é um cara voando porque usou Python. Então eu deixo para vocês no final do notebook e vocês leiam a piadinha e depois você me digam se vocês riram ou não. Então na próxima aula a gente continua a mexer com esses gráficos e ao invés de gráfico de linhas, que foi esse que a gente fez, vamos começar a mexer com os outros tipos de gráfico rapidamente. Sempre comentando se o gráfico está visualmente agradável ou não. Esse aqui eu confesso que está feio, né? Esse aqui eu acho bonitinho, né? Mas esse aqui está feio, mas também é porque já estamos estourando o tempo de aula e depois a gente vai melhorando, por exemplo, colocando linha mais grossa, mexendo nos eixos, botando rótulos, tudo isso a gente faz nos próximos vídeos, tá ok? Então a gente se vê e até lá!